E aí, torcida brasileira, estamos começando mais um Quinta Linha. E para você que nos acompanha pelo YouTube do MacPro, hoje estamos com a professora doutora Selma Felerico. E aí, profa, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, vamos lá? E aqui na minha esquerda está ele, o Barba, Caio Sandin. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, quem sabe boa noite para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Vamos para mais uma entrevista muito legal aqui com a Selma. Professora, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. As mulheres no campo de futebol, como que as mulheres estão se inserindo no campo de futebol? Que existe um preconceito muito grande, você sabe. Então as mulheres no esporte, no futebol, estão ganhando muito espaço, estão conquistando o mundo. E o que você acha sobre isso, professora? Então, a professora sempre tem uma opinião um pouco polêmica sobre o assunto, né? Na verdade, a professora frequenta estádio desde os anos 70, desde que tinha 10 anos de idade, né? Aliás, eu peguei a velha academia, né? Então tinha que ir no estádio mesmo. E eu acostumei a ver mulher em estádio, né? E costumei a ver mulher em questões de organização e de esportes, né? Para ser sincero, a minha mãe sentava na classe do lado da Marister Bueno. Então eu passei a vida inteira ouvindo falar de tenista que era campeã mundial, sabe? Então ia nas festas da Marister Bueno. Esporte na minha família é uma coisa normal ver mulher. O que eu percebi que nesse passar dos anos, né, desses 40 anos que eu vou em estádio de futebol, se tornou algumas vezes uma coisa constante e assustadora por causa de torcida organizada. Sim. Não é bem o preconceito da gente ser mulher, é a preocupação de família como um todo. Então essa é a maior preocupação que eu vejo. Por causa de torcida, que agora com as arenas deu uma melhorada, né? Mas eu peguei a era Mancha Verde dos anos 90, para quem é palmeirense como eu, que afastou a mulherada, Dragões, Independente, dos estádios, porque dos anos 70 aos anos 85, 86, eu via muito mais mulher, por incrível que pareça, do que fui ver nos anos 90 até meados dos anos 2000, por causa de torcida uniformizada. Então você tem essa diferença para ser colocada como mulher no campo do futebol. Em outros esportes, a mulher tem um expoente mais significativo também, né? Em algumas áreas ela é, assim, vôlei, basquete, né? Musas, né? Existe esse paradigma, né? Do vôlei, por exemplo, do basquete, que a mulher tem mais espaço. E no futebol não tem tanto, né? Não Isso é tem, negativo. mas depois a gente tem a Marta, né? Que eu falo, a Marta é a Meryl Streep. Eu falo que a Marta é a Meryl Streep do Oscar. Mesmo que ela não ganhe, ela está indicada. Então, para mim, acho que assim, é um gancho assim, diferenciado de você olhar como futebol. E eu acho que ela é assim, um marco significativo, apesar da gente ter outras pessoas, que foi interessante para o futebol, né? E como esporte, eu acho que quem é o grande pai de toda a inserção feminina no esporte é o Luciano do Vale. Luciano do Vale, eu sou publicitária, mas como doutor em comunicação, para mim não tem diferença. Quem foi meu aluno sabe que para mim tanto faz se é jornalismo ou publicidade, somos todos de comunicação. Quem abriu a porta para a mulher foi Luciano do Vale, que ele deixou a mulher, a própria Silvia Vinhas, fazer o programa, e não era assim uma apresentadora, né? É alguém que podia participar, comentar. O Luciano tratava de forma igual o homem e a mulher. Então, assim, se tem um feminista, foi ele nesse ponto, eu acho. Falando no Luciano do Vale, você acha que vai ter espaço para locutoras? Porque a gente vê muito locutor, narrador, mas a gente não vê locutoras. Então, eu gostaria de ver, né? A gente sabe da história de algumas, né, famosas, que foi a Claudete Troiano, lá no Morumbi, a Zuzu Ranieri, que foi do Pacaembu. A gente tem pouco espaço para as narradoras. Mas aí, de novo, eu falo que eu sou um pouco polêmica nessa história, eu acho que é culpa da própria mulher. A mulher gosta de ser apresentadora porque tem o merchandising dos programas, ela gosta de estar nesse cenário. É difícil você ver uma mulher mais envolvida no processo, porque eu acho que teria espaço. Hoje, eu vejo um espaço e dentro de uma emissora masculina. Eu imagino que uma ESPN teria o espaço. Você vê a Marcela Rafael divide o bate-bola com o Vicari numa boa. Eu acho que se tivesse uma narradora, se tivesse mulher interessada, teria espaço. Sport TV também imagino que teria. A Band, não vejo problema nenhum. Ter o Zaidan como comentarista seria até uma honra. Eu faria um programa tranquilamente com o Zaidan. Seria uma honra para mim, né? Ô Selma, só retomando um pouquinho a história da Marta que você disse, também trazendo um pouco pro futebol feminino como um todo. Tá.
a gente vê um crescimento muito grande em relação principalmente às Copas do Mundo de futebol feminino. A gente vê que há 8 anos, até 12 anos, ninguém prestava muita atenção, via-se alguma coisa por ali, mas via-se que tinha espaço para crescer, que tinha um espaço ali, mas nunca se via realmente crescendo. Agora, nos últimos anos, a gente vê a popularização desse esporte. Essa última Copa do Mundo, a final, se não me engano, que foi Estados Unidos e Alemanha, foi mais assistida do que a Copa do Mundo masculina nos Estados Unidos, que é um grande público consumidor, que abraçou muito essa causa, logicamente porque tem um bom time. Se não tivesse um bom time, não teria abraçado com tanta força. Mas a Marta e essas grandes jogadoras podem trazer um pouco mais esse público. A gente vê até um jogo de futebol tradicional, que é o FIFA, utilizando algumas mulheres na capa, colocando na Austrália, por exemplo, nos Estados Unidos também tem. Então, aí... Mesmo porque a Marta foi eleita 5 vezes, né? Eu falo que é a nossa Meryl Streep. Pra mim é assim, Marta tá no nível de Nadia Comaneci. Quando eu falo de estrelas do esporte, eu coloco as duas no mesmo nível, que pra mim talvez o maior esportista que eu já vi na minha vida foi a Nadia Comaneci. Não vai ter outra mesmo, né? Atleta. Então, mas aí eu vejo uma coisa muito diferente, porque assim, futebol, ele nos Estados Unidos é um esporte feminino. Né? Ele entrou no college, ele entrou pela faculdade, eram as meninas que faziam. Então, o futebol feminino é uma coisa muito conhecida. Né? Guardadas as proporções, era como você falasse se você falar de ginástica olímpica quando veio as meninas. Depois, tanto que tem um ranço ou um preconceito, vou assistir o Diego Hipólito, os meninos, agora o Zanetti, porque é um esporte de força, né? Ele está na modalidade de força. Mas assim, a gente imagina ginástica uma coisa feminina. Então, você pode olhar, você vai ver que na Olimpíadas ou no PAN, geralmente a ginástica é o primeiro a vender todos os ingressos, e é o ingresso mais caro do ginásio. Então, assim, tem aquela marca. E o futebol feminino nos Estados Unidos, ele é um praticado. Então, assim, ele é um sucesso. Para nós, eu acho diferente, porque para nós foi aquela história assim, de futebol era várzea. Futebol é masculino e o que tem de dificuldade para nós é a violência do futebol. Indiferente do feminismo, que todo mundo prega muito, e que eu discordo, porque eu vi... Se você for uma boa profissional, eu sou amicíssima da Suzy Fleury, há mais de 30 anos, ela está aí trabalhando com os times, desde a era Parmalat, está agora com o Falcão lá no esporte, sempre uma carreira super bem sucedida no esporte, trabalhando. Eu não vejo tanto neste problema, mesmo na área de marca esportiva. O que eu vejo é a violência de você trazer tanto a mulher. Então, assim, o esporte para nós é masculino, o futebol. O futebol para nós é masculino, o basquete é masculino, apesar da gente ter mulher, a gente ter Hortência e Paula, mas o basquete foi uma coisa que os times masculinos, o investimento é maior, né? A repercussão de audiência. E como é que eu mudo esse universo? Eu vou passar muito jogo feminino na televisão? Porque para eu ter investimento, eu tenho que ter anunciante. E o anunciante, se tiver audiência, eu não passo futebol feminino. Então, eu não vou ter anunciante, né? Gostaria que Dove e Natura passassem a vida inteira anunciando a mulherada, porque só se for sempre livre, porque caso contrário, você não tem esse número de anunciantes para você ter esse crescimento expressivo. E o interesse dos clubes também, né? Como marketing, se você for olhar, a maioria dos clubes, por dar aula e conviver com muitos dirigentes, né? Há 10 anos, de 2004 eu convivo com dirigentes, não vem ao caso falar o nome de qual, a maioria deles me fala, a melhor coisa para um clube de futebol é se ele não tivesse a parte social. Só tivesse o futebol. Não tivesse mais nem o esporte, porque o resto só gasta dinheiro. Eu, como vim do esporte olímpico, né? Eu fui ginasta, meu irmão fazia judô, a gente tinha até uma certa raiva disso, né? Porque a gente sempre falava, poxa, o dinheiro vai só para o futebol. Mas sim, o dirigente é o contrário. A gente esquece, mas o cara é eleito presidente do clube e não do futebol, né? O Paulo Nobre, o Bandeira de Melo, ele é dirigente do clube, que é o Flamengo. E, no entanto, ele só fala do futebol, sendo que é clube de regatas Flamengo, né? Então, se você olhar, eu vejo essa dificuldade do futebol crescer feminino. Você não acha que, professora, se os clubes encabeçassem o futebol feminino junto ao masculino, você não acha que essas empresas que você falou não iam chegar, não iam investir, não iam ter um investimento forte para essas mulheres crescerem? Eu vou te falar como sonho de consumo. Isso seria legal, como atleta, como ex-atleta, como torcedora, que adora clube, tá? Eu sou clubista, né? Mas como marketing, quem tem que encabeçar também são as emissoras. Eu tenho que ter transmissão.
Por que alguém vai assistir, vai investir num futebol feminino? Não é, além de ter a Marta Cristiane de volta, a Marta não precisava estar na Suíça, como ela ficou a vida dela, um desperdício no país do futebol. Por que alguém vai fazer isso? Eu tenho que ter jogo. Depois, por isso que eu falei, tirando a era Luciano do Vale, na televisão brasileira, que fazia o programa do domingo do esporte, que ele mostrou a Paula e Hortência, ele mostrou as meninas do vôlei, né? Ele resgatou e começou o futebol da Formiga, da Michael Jackson, da Pretinha e por aí vai. Não tinha ninguém para falar. Então, para que alguém vai investir? Porque 5.000 pessoas vão num estádio? Alguém quer investir porque 3 milhões de pessoas vão estar sentadas numa TV. Então não tem ninguém que passa. E agora nós vamos com o nosso repórter Quinta Linha, o Gabriel Pastore. Fala aí, Gabriel. E aí, Vitor, e aí, Caio, beleza? Bom, eu vou trazer agora algumas curiosidades a respeito da mulher no esporte. Tá? Você sabia que a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em uma Olimpíada foi a britânica tenista Charlotte Cooper? Foi ali na Olimpíada de Paris, em 1900, que ela conquistou sua primeira medalha de ouro. Bom, a importância é porque, assim, no esporte individual, um esporte, de novo, tênis é um esporte masculino, né? Um esporte que, principalmente o inglês, né? Que é um público muito voltado e extremamente, a gente fala de machismo, o inglês é o Lorde, né? A mulher fica sempre ao lado. É importante ver que sim, quando você tem uma transmissão, uma mulher, foi um marco significativo de você ter neste esporte, e principalmente que era uma mulher de sainha, né? Isso tem uma diferença muito grande quando você fala, porque você não vê uma mulher masculinizada. Segunda curiosidade. Você sabia que a primeira mulher a assumir o comando do time brasileiro foi Marlene Matheus? Ela assumiu em 1991 o comando do Corinthians. Pois é, Marlene Matheus, quando a gente fala de presidente do Corinthians, eu acho que assim, é muito triste a gente ter que lembrar disso, não por ser, porque é uma coisa meio bizarra, né? Vem em cima da figura do Vicente Matheus, né? E não veio assim em cima da figura de uma presidenta, né? Presidente de clube, de história de clube. Acho que assim, nesse sentido, foi uma gestão tumultuada, né? Por isso que eu falo assim, meio de um grande clube, poderia ter sido uma coisa pioneira, e 2 mulheres, coincidentemente, nunca tinha parado para pensar, foram presidentes dos 2 maiores clubes, né? O Corinthians, né? A Patrícia com o Flamengo, recentemente, bem jovem. Marlene era uma senhora já, né? E a Patrícia era bem mais jovem, e 2 gestões muito tumultuadas. Isso que eu acho que às vezes não é legal, né? Vamos terminando por aqui mais um Quinta Linha. Este assunto do feminismo no esporte em geral é um assunto muito sério, e nós temos que tratar a mulher como igual no esporte e em qualquer relação da sociedade. Vamos terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da professora e doutora Selma Federico. Eu agradeço e só vou fazer uma pequena correção. Eu acho que assim, a presença feminina no esporte, sem feminismo, é uma coisa feminina, de tratar assim, não é só questão de igual, de ter valor, porque às vezes no Brasil eu não vejo valor nem para o homem nem para a mulher. Dependendo do esporte, a gente vê valor para algum deles, né? Sim. Então acho que o esporte merece uma atenção, porque a renda dele no PIB é muito alta. Agora, falando em termos de número, a gente perdeu a chance na Copa e está perdendo a Olimpíada, como o Caio bem falou, de várias vezes ter investimento e de anunciantes. Era a hora, né? Porque na Olimpíada a gente podia ter feito um barulho grande de mudar a concepção de esporte / educação no Brasil. Eu gostaria de agradecer o Caio Sandin nos comentários. Valeu, Caião. Um forte abraço, valeu, Vitão. Até o próximo Quinta Linha. Sempre muito bom conversar sobre assuntos sérios, mas com uma pessoa que entende do assunto, que sabe do que fala. Então, até a próxima. E até mais. Gostaria de agradecer ao Doni Paruti, ao Flávio Rangel no comando técnico, ao Leonardo Laos na câmera 1, à Vanessa Gonçalves na câmera 2 e ao Gabriel Pastore na produção. Muito obrigado e tchau, tchau!